Olá a todas e todos. Essa é a terceira aula em regime de ensino remoto emergencial de História da Filosofia Contemporânea 2021, 2020/1. O assunto da aula de hoje tem alguns suplementos acerca de Frege. Eu vou começar por responder uma consulta que me chegou por e-mail. Depois eu recapitulo 2 pontos e faço uma suplementação de outros dois pontos que eu quero que a gente tenha bem claros antes de passar em frente. E passar em frente vai significar, então, dar um salto de uma década e passar de 1879, quando é publicada a conceitografia de Frege, a Begriffsschrift, para 1898, quando George Edward Moore profere em Cambridge a conferência A Natureza do Juízo, The Nature of Judgment, que é um documento que nós podemos considerar a certidão de nascimento da filosofia analítica. Essa conferência de Moore tem um enorme impacto sobre Bertrand Russell em particular. Russell abandona o idealismo britânico, o idealismo da tradição de Bradley, e antes de Bradley de Green, e torna-se um realista que adota, e por muito tempo ele vai fazer isso, o programa filosófico de Moore. O professor vai começar a desenvolver um programa filosófico próprio bem mais adiante, depois de 1913, basicamente. Bom, vamos começar por Frege. Eu quero começar por esclarecer a questão que me foi submetida. Eu vou ler primeiro. O senhor disse que a intuição que motiva o projeto de Frege, entenda-se o projeto logicista para a aritmética, é a seguinte: tudo que eu penso pode ser contado. Tome-se um anjo, um homem, um ponto e um movimento. Estamos falando de 4 coisas, sejam reais, irreais ou transitórias. No entanto, em seguida afirma que para todo conceito existe uma extensão conceitual que pode ser vazia. Quem diz isso não sou eu, é Frege. É a lei número 5 de Frege. E é a lei que vai justamente criar problema para o sistema de Frege. Entendi que a partir disso podemos afirmar que a noção de extensão conceitual corresponde à noção de número. Sim, é um ponto que Frege explica nessa obra-prima filosófica dele. Como eu disse, é um livro que não contém nenhuma fórmula, apenas exposição e argumentação filosófica, o maravilhoso Os Fundamentos da Aritmética, do qual vocês dispõem do texto integral em português na coleção Pensadores, uma excelente tradução do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos. Então, podemos afirmar que a noção de extensão conceitual corresponde à noção de número. Disso eu entendo que extensão conceitual corresponde a pois a afirmação de existência é a negação do número zero. Frege literalmente diz isso. Se eu digo que existem porcos-espinho, eu estou dizendo que o número que corresponde ao conceito de porco-espinho, isso é, o número que responde à pergunta quantos porcos-espinhos existem, é diferente de zero. A questão é, se Frege tem em vista a prova da intuição que foi dita anteriormente, de tudo que é pensável é enumerável, por que ele se ocupa em discutir a extensão dos conceitos, já que o domínio do pensável não é o mesmo do existente? Mas justamente por isso é importante para ele que para todo conceito haja uma extensão. A extensão vazia de um conceito, sobre o qual nada cai, um conceito que não subsume nenhum objeto, é extensão a si mesmo. A diferença com o caso dos predicados mal formados para os quais o Russell chama atenção é que ali não é simplesmente um estado de coisas empírico que a extensão seja vazia, é uma impossibilidade lógica que haja subsunção. Tá? Eu gostaria muito de entender, afinal, se ele se preocupa em colocar essa lei na sua obra, deve ter importância. Tem. Para Frege é uma lei do pensamento, uma lei da lógica, que todo conceito determina uma extensão. Ainda mais pelo que entendi, essa lei se mostra falha, como o Russell demonstra, não é todo conceito que possui extensão. E esse é exatamente o ponto. O que a gente tem que ter presente aqui é a diferença que há entre um conceito vazio como sereia, esses conceitos de exemplos de seres mitológicos que o próprio Frege gosta de dar, sereia, centauro, unicórnio. Não há unicórnios. Mas não é por impossibilidade lógica, é um fato da história natural que essa espécie de criaturas não existe.
Mas o barbeiro que barbeia todo habitante da aldeia que não se barbeia a si próprio é uma impossibilidade lógica. Esse barbeiro só poderia existir num universo em que não valesse o princípio de não contradição. Isso é a mesma coisa para o conjunto dos conjuntos que não estão contidos em si próprios. Então, para Frege é importante a tese de que todo conjunto determina uma extensão. Significa, entre outras coisas, que o que eu quero falar sobre um conceito, eu posso sempre falar acerca da extensão do conceito. Mas isso é um princípio de compreensão irrestrito cuja falsidade justamente o Russell demonstra. Tá? Eu quero, reprisando coisas que eu disse na aula precedente, e insistir em que, bom, as duas grandes contribuições de Frege à lógica consistem, por um lado, em dissociar predicação de quantificação, reconhecer que quantificadores, como todo, algum, são predicados, mas não são predicados de objetos, não são predicados de coisas, são predicados de predicados. Quando eu digo existem sereias, isso tem a forma para algum x, x é sereia. Aqui eu tenho a subsunção de um x sobre o conceito de sereia, mas eu também digo algo acerca desse conceito. Eu estou dizendo que a extensão dele não é vazia. Existe pelo menos um x tal que x é sereia. Nós temos de novo, a afirmação de existência equivale a negar o número zero. O número que corresponde a esse conceito não é zero. E a outra distinção é essa entre subsunção de um objeto a um conceito e subordinação de conceitos. Se eu digo todo homem é mortal, o conceito de homem aparece aqui subordinado ao conceito de mortal. A frase não é da forma sujeito-predicado, em que o sujeito seria todo homem e o predicado seria é mortal. Tanto o homem como o mortal são predicados aí. Nós estamos dizendo de qualquer x que se ele cair na extensão do conceito homem, ele está na extensão do conceito mortal. Que o conceito homem está subordinado ao conceito mortal. Mas essa relação de subordinação entre conceitos está fundada na relação lógica mais fundamental, que é a subsunção de objetos a conceitos. Dizer que o conceito de cavalo está subordinado, ou de homem, por exemplo, o conceito de homem está subordinado ao conceito de mortal, é dizer que tudo que cai na extensão do conceito homem cai na extensão do conceito de mortal. Então a subordinação entre conceitos se explica em termos de subsunção. O que está subsumido ao conceito homem está também subsumido ao conceito mortal. Isso é uma chave para toda a obra de Frege. Eu quero ilustrar o quão central isso é no pensamento dele, lendo para vocês e comentando brevemente duas passagens de escritos que estão situados cronologicamente, ou no início do itinerário lógico-filosófico de Frege e outro lá no fim, para vocês verem como a ideia central é sempre a mesma. Numa carta, e vocês têm os dois documentos que eu vou citar no nosso acervo bibliográfico do Dropbox. A primeira passagem é de uma carta a Anton Marti, de 29 de agosto de 1882, portanto 3 anos depois da publicação da conceitografia e 2 anos antes da publicação dos Fundamentos da Aritmética. Ele diz: a relação de subordinação de um conceito sobre um conceito é muito diferente daquela de um indivíduo cair sobre um conceito. Parece-me que os lógicos se apegaram demasiadamente ao esquema linguístico de sujeito e predicado, que certamente contém o que são relações logicamente muito diferentes. Eu considero essencial para um conceito que a questão de se algo cai sobre ele tenha sentido. Assim, eu chamaria cristandade um conceito apenas no sentido em que é usado na proposição este modo de vida é cristandade. Mas não na proposição a cristandade continua a se disseminar. Um conceito é insaturado, ungesättigt, é o que se diz na matemática das funções, que elas são insaturadas, elas têm um lugar vazio para ser preenchido, que é representado pela variável. O conceito é insaturado nisso, que ele requer que algo caia sobre ele e, portanto, agora prestem bem atenção nisso, ele não pode existir por si mesmo.
Frege não concebe os conceitos como formas platônicas, que têm uma existência independente da nossa vida cognitiva. Ao contrário, tal como Kant, ele concebe conceitos como predicados de juízos possíveis. Tá? Que um indivíduo cai sob o conceito é um conteúdo judicável, algo que se pode julgar. E aqui o conceito aparece como predicado e é sempre predicativo. Nesse caso, em que o sujeito é um indivíduo, a relação entre sujeito e predicado não é uma terceira coisa acrescentada aos dois, o que a lógica tradicional chamava cópula, né? O verbo ser, mas ela pertence ao conteúdo do predicado e é isso que torna o predicado insaturado. E eu não creio que a formação de conceitos possa preceder o juízo, porque isso pressuporia a existência independente de conceitos, que Frege está negando. Tá? Penso em troca um conceito como emergindo da decomposição de um conteúdo judicável. Isso foi em 1882. Agora bem, em 1919, um camarada chamado Ludwig Darmstädter escreve para vários cientistas e pesquisadores em diferentes áreas na Alemanha, convidando cada um a descrever o que fez, qual foi sua contribuição científica na área em que trabalhou. E entre os papéis não publicados de Frege se encontraram as notas que ele tomou para responder a Ludwig Darmstädter. E o que aparece aqui, o que é distintivo da minha concepção da lógica, é que eu começo colocando no centro o conteúdo da palavra verdadeiro e imediatamente introduzo a noção de um pensamento como aquilo a que a pergunta é verdadeiro se aplica em princípio. De modo que eu não começo com conceitos e os reúno para formar juízos ou pensamentos, eu chego às partes de um conceito analisando o conceito. Então, conceitos fregianos não são objetos abstratos que têm existência independente da nossa vida mental. Conceitos só ocorrem no interior de juízos como os predicados desses juízos. Frege está mais próximo, portanto, de Kant, para quem conceitos são predicados de juízos possíveis, do que de Platão, para quem os universais, as formas, têm uma existência independente da nossa vida cognitiva. O que Frege está dizendo é que conceitos só ocorrem no interior de atos de juízo. Então não é como se para Frege existissem na ontologia de Frege houvesse duas entidades fundamentais muito distintas entre si, objetos e conceitos. Não. Tudo que há é objeto. Conceitos não são constitutivos da ontologia. Tudo que há, tudo que pode ser pensado, tudo que pode ser enumerado é objeto. Essa é a única categoria ontológica com a qual Frege trabalha. Ele não está interessado em distinções ontológicas mais finas. E conceitos existem no interior de atos de juízo. Então, conceitos são essencialmente predicativos, mas isso suscita uma dificuldade. Tá? E a dificuldade consiste no seguinte: se conceitos são essencialmente predicativos, como é que eu posso fazer um predicado acerca de um conceito? Aqui nós encontramos a contribuição de um pequeno matemático e lógico que não seria recordado hoje se não fosse o fato de ter entrado num debate com Frege. Alguém já disse que Frege fez por muitos matemáticos e lógicos do seu tempo o que faz um cristal de âmbar que preserva os pequenos organismos, insetos, ali dentro permanentemente. Né? Frege preservou para nós pequenas figuras da matemática e da lógica de que ninguém se lembraria se não fosse o fato de que eles motivaram Frege a escrever alguma coisa. Ele nunca perdeu a ocasião de responder a críticas que eram feitas, ou dúvidas que eram suscitadas, e desse modo ele discute com um monte de gente que não teria nenhuma outra importância se não fosse o fato de ter motivado Frege a escrever. É o caso de Biano Kerry, que escreve, vem cá, e parece tudo muito sensato o que ele diz. Frege diz que um conceito nunca pode ser um objeto. Mas isso é falso. Isso é falso. Veja-se, por exemplo, a seguinte proposição verdadeira.
O conceito cavalo é um conceito facilmente adquirível. Eu estou fazendo uma predicação sobre o conceito cavalo, o objeto do qual eu digo que é um conceito facilmente adquirível é o conceito cavalo, que portanto ocorre aqui como um objeto e não há nenhuma dificuldade. Resposta de Frege no artigo sobre conceito e objeto, que vocês também têm no nosso acervo bibliográfico no Dropbox. Resposta de Frege: o conceito cavalo, ele está escrevendo nessa ocorrência específica, no exemplo de Benoquer, não é um conceito. Isso soa como um paradoxo. Frege diz: só me compreende quem me concedeu um grão de sal e vem me encontrar a meio caminho, porque a linguagem não me permite dizer literalmente o que eu quero dizer. O que Frege está dizendo é o seguinte: olha, se essa frase é da forma sujeito-predicado como pretende Benoquer, então a expressão que ocorre na posição de sujeito, o conceito cavalo, se ela está designando efetivamente um objeto, esse objeto não é o conceito cavalo. Porque eu só tenho o conceito cavalo se ele ocorrer predicativamente. Ora, a expressão o conceito cavalo não é um predicado. Se fosse, eu poderia escrever, por exemplo, o seguinte. Tomemos outra vez o exemplo de Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Eu poderia, assim como eu posso escrever Bucéfalo é um cavalo, eu deveria poder escrever Bucéfalo ou conceito cavalo. Mas isso não é um contrassenso, isso não faz sentido. Por quê? Porque o conceito cavalo não é um predicado. Então, o que parece ser uma predicação acerca de um objeto, de fato, acerca de um conceito, que seria tomado como objeto, é de fato uma predicação acerca de um objeto distinto do conceito. Frege não diz que objeto é esse, o que suscita alguma especulação, mas se nós pensarmos na importância que tinha para ele a lei número 5, aquela justamente que o Russell mostrará que tem problema, a saber que para todo objeto há uma extensão conceitual, é fácil responder a pergunta: o que é que a expressão, o conceito cavalo, no exemplo de Benoquer, designa? Designa a extensão conceitual. Ora, a extensão do conceito cavalo é o conjunto dos cavalos. Não tem nenhum conceito compreendido aí. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. Só. Como é que eu posso, então, falar sobre um conceito? Bom, eu posso falar sobre um conceito com a condição de que, efetivamente, o conceito ocorra no juízo que eu profiro como um conceito e não como objeto. Se eu digo existem cavalos, eu estou falando sobre o conceito de cavalo. Mas a condição para eu conseguir fazer isso é que o conceito ocorre como conceito, aqui como predicado. A existência é um predicado, como todo quantificador, a existência é um predicado de segunda ordem, um predicado de predicado. E a forma lógica do que eu digo quando eu digo existem cavalos é para algum x, x é cavalo. X é cavalo é subsunção, e para algum x, f de x, é uma predicação acerca de f, no caso do conceito cavalo, e diz que esse conceito não é vazio. Diz que a sua extensão não é vazia. E de novo, quero insistir, uma coisa é dizer que um conceito tem uma extensão vazia, que o número de objetos que caem sobre esse conceito é zero, quando se trata de um fato acerca da história natural, que não existem, por exemplo, sereias ou centauros. E uma coisa muito diferente é dizer que há certos predicados que são mal formados no sentido de que eles não poderiam logicamente ser satisfeitos. A descoberta desses predicados mal formados é a descoberta de Russell, que tanto transtornou Frege, tanto o consternou, e para a qual ele concebeu uma alternativa, uma saída, da qual ele próprio se retratou, abandonando lá aquelas anotações bem do fim da sua vida, em que Frege cogita de uma derivação da aritmética a partir não mais da lógica, mas da geometria. Então, o ponto aqui é como é possível falar de conceitos. É possível falar de conceitos preservando a ocorrência predicativa de conceitos. Ele é sempre predicativo, como diz Frege. Então, o que é importante é quando eu digo um x tal que f de x, f está ocorrendo como predicado. E agora eu posso falar de f. Como? Falando acerca da extensão. Falando que a extensão não é vazia. Tá?
Eu queria agora, antes de passar a Moore e Russell, dar uma breve ilustração do poder da teoria da quantificação introduzida por Frege. Eu disse que o ponto crítico, o nó górdico que Frege cortou, era a impossibilidade para a silogística aristotélica de dar conta do raciocínio matemático, fundamentalmente porque a silogística não sabia lidar com relações, em particular com relações assimétricas, que se expressam na notação lógica introduzida por Frege, no cálculo de predicados, através da quantificação múltipla, e onde ambiguidades que ocorrem na linguagem natural são resolvidas em termos da distinção de alcance de quantificadores. Então eu tinha dado aquele exemplo de Peter Hitch, todo menino ama uma menina, que pode ser da forma para todo x a um y tal que x ama y, mas pode significar também, ainda que isso seja menos plausível, mas pode significar, pode estar querendo dizer que há um y tal que para todo x, x ama y. No primeiro caso diz que para cada menino há uma menina que ele ama, no segundo caso se diz que há uma menina que todos os meninos amam. Essa ambiguidade da linguagem natural se dissolve quando você atenta para a relação de precedência entre os quantificadores. Se o que vem na frente é universal ou existencial. O exemplo que eu queria dar para vocês é simples, eu desenhei ele na lousa antes para ganhar tempo, e é o seguinte, se você conta apenas com predicados monádicos, você não pode inferir a existência de um número infinito de objetos. Você não pode afirmar, por exemplo, que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, sem fazer uso de axiomas ou de premissas que já contenham a noção de infinito. Em outras palavras, até Frege foi preciso tomar o infinito como uma noção primitiva, uma noção que deve ser intuitivamente compreendida. E as intuições acerca da noção de infinito são extremamente vagas. Infinito é uma coleção que não se completa nunca, infinito é um domínio de objetos em que sempre cabe mais um, ou sempre tem mais um, e coisas assim. Bom, com Frege nós ficamos dispensados de apelar para qualquer noção intuitiva de infinito. Você pode provar que um domínio de um certo conceito, um domínio ordenado por um certo predicado, por uma certa relação, é um domínio infinito, sem supor a noção de infinito de modo algum. Você precisa apenas de um par de axiomas dizendo que a relação que estrutura esse domínio aí é uma relação transitiva e assimétrica, mais um único predicado adicional. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já desenhei antes para ganhar tempo. Nosso primeiro axioma tem que dizer que para todo x, y e z, se x está em R com y e y está em R com z, x está em R com z. Pense na sucessão, por exemplo. Para todo x, y e z, se x precede y e y precede z, x precede z. Então a relação R é uma relação transitiva. Em segundo lugar, ela é assimétrica. Se x está na relação R com y, y não está na relação R com x. Dado que a nossa relação é transitiva e assimétrica, tudo que a gente precisa para especificar que o domínio dessa relação é infinito é um axioma adicional que diz que para todo objeto há um x, para todo x, portanto, há um y que está nessa relação com x. Por exemplo, todo número tem um sucessor. Nós procedemos agora por instanciação universal. Haverá um y tal que seja o nosso x por instanciação um A qualquer, haverá para esse A um y que está na relação R com A. 5 nós chegamos então, seja B esse y. Porque a relação é assimétrica, axioma número 2, nós sabemos 6 que A é diferente de B. Ora, o axioma 3 nos garante que existe um Z que está nessa relação B com o nosso Z. Perdão, existe um Z que está nessa relação R com o nosso B, perdão. Tá, isso nós temos a proporção singular agora R de B e C.
Como a relação é assimétrica, se repete o que a gente tinha encontrado no número 6. Também B é diferente de C. Pela transitividade da diferença, dado 6, A é diferente de B, e 9, B é diferente de C, nós temos 10, A é diferente de C. Repita essa operação e encontramos um D, que está na relação R com C, e assim por diante. O resultado é essa operação é indefinidamente reiterável, não há limite à reiteração da operação, e é isso que mostra que o conjunto, que é o domínio dessa operação, é um conjunto infinito. Para provar que é infinitamente muitos números naturais, basta você notar que a relação de sucessão é transitiva e assimétrica e introduzir o postulado de que todo número tem um sucessor. Fim. A série é uma série infinita, mas você explicou o conceito de infinito ao invés de apelar para ele, como se fosse uma noção já compreendida. Você faz uma análise da noção matemática de infinito, ao invés de apelar para intuições pré-matemáticas sobre o que nós entendemos por infinito. Isso é a espécie de coisa que a nova lógica torna possível fazer. Bom, encerro aqui o nosso prólogo freiriano, a história a ser contada. E dou um passo adiante rumo a Cambridge, na Inglaterra, e ao ano de 1898, ao qual Russell se refere na sua autobiografia intelectual My Philosophical Development, publicada em 1959. Ele inicia um capítulo com a seguinte frase: "Foi no fim de 1898 que eu e Moore nos rebelamos contra Kant e Hegel." O que aconteceu em 1898? Moore proferiu essa conferência, A Natureza do Juízo, em que ele monta um ataque ao que ele identifica como o cerne, o núcleo, o coração do idealismo filosófico. E quando se fala de idealismo aqui, nós falamos de uma tradição que começa na Alemanha com Kant, passa por Kant, Fichte, Schelling até Hegel, e na Inglaterra continua com a recepção do idealismo alemão por filósofos britânicos como Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley, Bernard Bosanquet, até John MacTaggart. O que é crucial na concepção idealista de juízo, que é em que Moore vai identificar o coração dessa tradição, é a tese idealista de que toda a nossa experiência é de caráter judicativo. Nós não temos sequer a noção do que seria algo ser para nós objeto da nossa experiência, se não concebêssemos essa entidade como discriminável e discriminada na nossa experiência através de conceitos. Tudo que se dá para nós se dá no modo de conceitos e, portanto, toda a experiência é judicativa ou proposicional. Não há tal coisa como uma experiência que seria constituída puramente de intuições no sentido de Kant. Intuições sem conceitos são vazias, diz Kant. Tá? São cegas. Ao descrever a experiência, eu já estou subsumindo a experiência sobre conceitos. Há uma metáfora que eu gosto muito de um filósofo contemporâneo, Michael Williams, que diz que a tese central do idealismo é que a experiência vem sempre legendada. É um filme com legendas. Você não tem simplesmente a fotografia, você tem a legenda embaixo descrevendo o que a fotografia mostra. Para Moore, o coração disso aí é o fato de que os idealistas concebem a experiência como sendo judicativa ou proposicional e concebem o juízo ou a proposição como resultando do exercício de capacidades ativas do espírito. Kant é muito claro quando diz que as nossas intuições repousam sobre afecções. Nós somos afetados pelos objetos nos 5 sentidos, e isso resulta em intuições. Mas os nossos conceitos repousam sobre não intuições, mas funções. E Kant denomina função a unidade do ato, é um ato, portanto, de reunir diversas representações sob uma representação comum. Bom, o Moore identifica nessa concepção do juízo uma confusão. E a crítica dele essencialmente visa desfazer essa confusão. O idealismo amalgama
na ideia de que todo ato de juízo é um exercício de capacidades ativas ou espontâneas do entendimento, as condições da verdade de um juízo, do conteúdo judicado de uma proposição, com as condições do assentimento a essa proposição. São duas coisas completamente diferentes, que Frege já distinguia na lógica dele, ele tinha até uma anotação especial para isso. Vamos apagar um pouco do nosso quadro aqui. No sistema de Frege, indica-se um conteúdo de juízo possível assim. Isso aqui se lê assim, que P. Mas não está sendo afirmado que P é verdadeiro. Aí Frege tem uma barra vertical que significa é verdadeiro o que. E aqui nós temos uma distinção clara entre duas ordens de condições. A distinção entre o conteúdo e o ato do juízo. Isto aqui é o conteúdo de um juízo. Isto aqui é o ato de julgar. Ato, conteúdo. O conteúdo será verdadeiro ou falso. O ato de julgar consistirá em tomar por verdadeiro ou tomar por falso. Né? Mas são duas coisas completamente diferentes. Porque eu posso tomar um juízo por verdadeiro ainda que ele seja falso. Não há nenhuma relação de dependência entre as duas coisas. As condições da verdade, a noção de condição de verdade é uma noção puramente lógica, a noção de assentimento, ou condições do assentimento do juízo, é uma noção epistemológica. E o que Moore denuncia é que os idealistas não distinguem essas duas ordens de condições. Pior, eles sustentam que um juízo pode se tornar verdadeiro pelo fato de ser tomado como verdadeiro. Isso soa aberrante. Então é uma acusação que Moore e Russell consistentemente fizeram daí em diante aos idealistas. Eles dizem, por exemplo, o idealismo transcendental de Kant é simplesmente a tese, isso Moore disse e redisse muitas vezes, é simplesmente a tese de que uma proposição pode se tornar verdadeira por ser acreditada. Se não vejam como é que Kant prova os princípios sintéticos a priori do entendimento. Como? Ele mostra o seguinte, não pode ser falso que todo acontecimento tem uma causa, o princípio da causalidade não pode ser falso, porque nós não podemos conceber que fosse diferente. Então, como nós não podemos conceber que seja diferente, nós dizemos é verdadeiro. Mas isso é a mesma coisa que dizer que um juízo é verdadeiro pelo fato de que nós estamos compelidos a tomá-lo por verdadeiro. Ora, do fato de que nós tomemos algo, ainda que compulsoriamente por verdadeiro, nada se segue quanto a isso ser verdadeiro ou falso. E entre as condições sobre as quais nós fazemos juízos, podem estar condições que nos compelem a fazer juízos que são falsos. E a verdade ou a falsidade nada tem a ver. Moore vê aqui uma usurpação daquilo que é próprio da lógica e da metafísica, que é a noção de verdade, por uma noção epistemológica, que é a noção de juízo. O juízo pode ser justificado ou injustificado, mas o conteúdo julgado é verdadeiro ou falso. Tá? Então, na raiz do amálgama entre as duas ordens de condições, que Frege chamaria, ele faz claramente essa distinção também, ele, mais um aspecto em relação ao qual Frege é um precursor da tradição que se iniciará com Moore e Russell, em Cambridge. Frege distingue as leis do ser verdadeiro, que são as leis da lógica, das leis do tomar por verdadeiro, que são leis da epistemologia. Para Moore, a confusão entre condições de verdade e condições de assentimento abre caminho para o que é mais distintivo da tradição idealista de Kant a Bradley, que é a usurpação da metafísica pela teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento se torna a filosofia primeira, e toda a investigação filosófica é uma investigação que parte do exame das condições do juízo, das condições do conhecimento. Tá? A isso, Moore e Russell, Moore inicialmente e Russell em seguida, seguindo a Moore, tem que opor uma concepção alternativa do juízo.
E a concepção alternativa de juízo que Moore opõe busca resgatar a distinção entre condições de verdade e condições de assentimento. E Moore faz um movimento que, em certo sentido, é uma volta a Platão. Em todo caso, é uma concepção pré-idealista do juízo. E a ideia é a seguinte: num juízo nós nos damos conta de que, por exemplo, A está na relação R com B. Para eu poder pensar que A está na relação R com B, eu tenho que ter uma apreensão que é anterior ao próprio juízo, porque a condição de possibilidade dele, eu tenho que aprender A, aprender B e aprender a relação R. Essa apreensão primitiva é de caráter intuitivo e não conceitual. Porque se o conhecimento que um juízo pressupõe fosse, por sua vez, judicativo, nós teríamos uma regressão ao infinito de juízos. Mas não ocorre regressão ao infinito quando o que o juízo pressupõe é uma forma de conhecimento que não é judicativa, não é proposicional, e que Russell vai chamar acquaintance, trato ou contato com o objeto. Quando eu olho para essa caneta e vejo vermelho, isso antecede o emprego do conceito de vermelho. Isso é uma experiência de caráter não conceitual. Eu sou afetado na minha capacidade de discriminação visual por uma cor. Uma certa porção, uma certa região do meu campo visual é ocupada pela cor vermelha. No prefácio aos Princípios de Matemática, Principles of Mathematics, que ele publicou em 1903, Russell escreve que a investigação das noções lógico-matemáticas primitivas eu estou citando de memória, mas literalmente é exatamente isso que ele diz lá, que a investigação das noções lógico-matemáticas primitivas é a tentativa de, ele diz assim, ver claramente e dar a ver claramente aos outros as entidades em questão. E no caso deles são noções como ligação, implicação, codificadores e assim por diante. Trata-se de ver claramente, olha o verbo perceptual que ele emprega, ver claramente essas entidades e dar a ver aos outros claramente, de modo que a mente tenha com essas entidades aquela espécie de contato, acquaintance, escreveu Moore, que ela tem com a vermelhidão ou o sabor de um abacaxi. O termo final da investigação lógico-filosófica é a exibição do contato que nós temos com as entidades que nos são dadas à cognição, a uma forma de cognição que é pressuposta em todo juízo e que não é ela própria judicativa. O conhecimento direto por contato dos objetos sobre os quais nós julgamos é uma condição do conhecimento judicativo, proposicional, acerca desses objetos. Então, nesse mesmo prefácio em que Russell compara o resultado da investigação lógico-matemática com a percepção, a apreensão da vermelhidão ou o sabor de um abacaxi, ele diz que em todas as questões filosóficas nesse livro, ele está seguindo Moore. O Russell se apresenta como um seguidor de Moore. De fato, Russell tinha sido, diversamente de Moore, Russell tinha sido um idealista. Ele havia publicado em 1897 um livro intitulado Ensaios sobre os Fundamentos da Geometria, que essencialmente é uma defesa da concepção idealista transcendental do espaço. E ele procede pela via da dialética transcendental kantiana, a ideia de que as relações espaciais têm uma existência independente da mente humana, uma existência objetiva, nos envolve em antinomias da razão, em contradições que nós não podemos resolver, senão abandonando a tese de que o espaço é uma propriedade das coisas em si mesmas e adotando a concepção idealista transcendental do espaço como forma da intuição. Agora, daí é Kant. Mas entre Kant e Russell, o que aconteceu? O que aconteceu no século XIX? Foi o desenvolvimento de geometrias alternativas à geometria euclidiana. Para Kant, a forma do espaço, a forma do sentido externo, está perfeitamente caracterizada na geometria euclidiana. Russell não pode mais
pensar que a geometria euclidiana dá a forma a priori de toda a apreensão de coisas no espaço fora de nós. Então, em vez disso, há muitas outras geometrias que são matematicamente tão válidas quanto a geometria euclidiana. E é uma questão empírica se o nosso espaço está, de fato, submetido a essa ou àquela outra geometria. Então, o que o Russell tem que fazer no livro é algo muito mais ambicioso do que Kant jamais poderia ter sonhado. Ele propõe nada menos que uma espécie de dedução transcendental de toda a geometria possível e apresenta um núcleo de um conjunto de axiomas que ele diz que toda a geometria tem que observar esses axiomas aqui, sob pena de aporia, de antinomias da razão. O livro está escrito num tenebroso jargão hegeliano. Russell fala com desenvoltura da identidade na diferença, da identidade com a não identidade e por aí vai. Coisas que ele nunca mais vai repetir depois que ele assiste essa conferência de Moore de 1898, que foi, aliás, publicada no ano seguinte, 1899. Então nós temos aqui agora exatamente 10 anos depois da publicação da conceitografia de Frege. No ano de 1903, 2 grandes livros foram publicados que traziam a palavra princípios no título. E era o resultado da investigação dos fundamentos de 2 domínios do conhecimento por esses 2 filósofos. O Moore publica um livro com o título que ele deu em latim de Principia Ethica, os princípios da ética, e o Russell publica os The Principles of Mathematics. E os 2 livros são conduzidos por essa concepção de que a tarefa da filosofia é decompor complexos em seus constituintes mais simples, até chegar àqueles constituintes elementares que nós aprendemos por contato direto, por intuição imediata, por acquaintance, e não por descrição ou através de proposições ou através de conceitos. Então, a tarefa é dar a ver claramente as entidades envolvidas, que são indefiníveis. Você exibe exatamente porque você não pode definir. Que entidades são essas? Para o próprio Moore, o que interessa é a noção de bem. O que significa dizer que algo é, do ponto de vista, no uso que se faz em ética dessa palavra, bom. Em que consiste o bem moral. Pois muito bem, várias doutrinas éticas se apresentaram na história da filosofia tratando de definir o bem, oferecendo caracterizações para todo X, X é bom, sei, somente sei, aí vem uma definição. Se ele conforma com o imperativo categórico kantiano, se promove a utilidade geral no utilitarismo, se redunda na ação virtuosa, como nas éticas da virtude, de tipo aristotélico e assim por diante. O que Moore faz no seu livro, assim, 87 por 90% do tempo ele passa demolindo diferentes tentativas de definir o bem, mostrando que elas se enredam em circularidade, refutando-a sistematicamente pela via da assim chamado argumento da questão em aberto, que é a seguinte: vamos supor com Kant que bom é aquilo que conforma ao imperativo categórico. Agora suponhamos um certo X que está conforme ao imperativo categórico, e a pergunta é: cabe perguntar desse X se é bom? Se cabe, é porque o bem não foi definido. Vamos supor alguma coisa que promova a satisfação do mais grande número de pessoas, se conformando com a definição de bem do utilitarismo de Bentham e Stuart Mill. Tomemos alguma coisa que promove o bem ou a satisfação do maior número de pessoas, o máximo possível de satisfação, e suscitemos a questão agora: cabe ainda perguntar disso que promove o bem em geral, se isso é moralmente bom? Porque se couber, o bem não foi definido. E assim, de definição em definição, de teoria ética em teoria ética, mostra que todas deixam a desejar, nenhuma das quais consegue definir uma noção que, vejam bem, Russell tinha falado na vermelhidão e no sabor de um abacaxi. Moore diz: bom é como amarelo, uma noção indefinível. Você não define amarelo, você tem que ter a experiência direta do que é ver algo amarelo. E, após demolir metodicamente, capítulo após capítulo, uma variedade de doutrinas éticas e teorias éticas, Moore chega ao que realmente me interessa. O último capítulo de Princípio Ética é intitulado O Ideal. Quando nós chegamos lá, aí cessa toda a argumentação.
Moore não tem mais nenhuma teoria para atacar, muito menos para defender. O que ele faz é platonicamente um exercício de anamnese. Ele convida o leitor a lembrar alguma coisa que o leitor já desde sempre conhece. A saber que nós todos temos familiaridade com o bem moral. A ideia crucial tinha sido que se alguma coisa é moralmente boa, deve ser intrinsecamente boa. O bem moral não é o bem utilitário de estar a serviço de. Uma faca é boa para cortar, mas não é boa para lamber, sei lá, não é boa para pôr na boca. Um remédio é bom para... A hidroxicloroquina é boa para curar malária, não para curar Covid-19, em que pese a opinião do nosso presidente da República. Mas isso é um bem puramente instrumental, ser um bom meio para um certo fim. Se algo é realmente bom no sentido moral do termo, tem que ser bom intrinsecamente. É bom, mas não é bom para, é bom em si mesmo. E o bem moral tem que ser uma variedade de bem intrínseco. O que Moore mostra é que nós estamos familiarizados com o que é moralmente bom, porque é intrinsecamente bom. E tudo que ele tem que fazer após rejeitar várias tentativas de definir o bem é exibir o contato que nós já temos desde sempre com o que é intrinsecamente bom. O Moore se limita a assinalar. Ele está dando um exemplo. Isso aqui não é uma teoria dizendo tudo que é bom é assim. Ele está dando exemplos de coisas que nós já sabemos e sempre soubemos que são moralmente boas. A saber, todo mundo sabe, ninguém duvida, que a apreciação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade são coisas intrinsecamente boas. Então tá aí, são dois exemplos que Moore dá, a contemplação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade. Todo mundo sabe que essas coisas são boas, são intrinsecamente valiosas. Não é preciso argumento nenhum. A filosofia termina no momento em que algo é exibido, que nós chegamos propriamente aos princípios. E da mesma maneira como o Russell procede com as ideias lógico-matemáticas in the Principles of Mathematics. Então o projeto filosófico é a decomposição de conceitos e juízos em seus constituintes mais elementares. Até nós chegarmos a essas coisas que nós aprendemos, como aprendemos as cores. A vermelhidão de que fala Russell, o amarelo de que fala Moore, e apreendemos as noções lógico-matemáticas primitivas ou a noção primitiva do bem moral diretamente por contato e não por descrição. Não através de conceitos, não através de predicações, mas tão direta e imediatamente quanto na nossa percepção aprendemos, por exemplo, as cores que ocupam o nosso campo visual. Muito bem, isso é uma agenda que está posta, que está inteiramente na contramão da concepção idealista da experiência como sendo essencialmente judicativa ou proposicional. Uma forma de relação cognitiva antipredicativa, que tal como Platão, Moore e Russell pensam como sendo de uma natureza, de modo geral, assim, perceptual. São objetos que nós aprendemos numa relação cognitiva que é como a percepção. Por isso, tanto Moore como Russell falam de ver as coisas, de ver com relação. E a tarefa da filosofia agora, então, é a decomposição de juízos e conceitos nesses constituintes elementares e a exibição direta desses constituintes elementares. Agora bem, dito isso, o Russell tem na agenda dele um problema que Moore não tem. E basicamente por quê? Porque o Moore está se ocupando de ética e o Russell de matemática. Porque ele está se ocupando de matemática, o Russell tem uma dificuldade que o Moore não tem. E é uma dificuldade bastante exasperante. E consiste no seguinte, eu devo explicar como é que o conhecimento matemático repousa sobre a apreensão direta dos constituintes elementares sobre os quais nós fazemos juízos matemáticos. E supõe que eu tenha contato com esses constituintes. Agora, muito bem, como é que nós lidamos com o caso de séries ou conjuntos infinitos?
A matemática diz a toda hora coisas do tipo, todo número natural, blá, blá, blá. Tá? Todo número inteiro positivo tem tais ou quais propriedades. Como é que nós podemos compreender essas proposições? Nós não temos conhecimento por contato de todos os números naturais. Nós podemos pensar na coleção dos números naturais pensando em propriedades que são comuns a todos. Mas como é que nós entendemos a proposição todo número inteiro positivo tem um sucessor? Eu deveria entender a expressão todo número inteiro positivo assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, etc. Mas eu não apreendo essa coleção infinita. Como é que eu compreendo a proposição? Então, Russell tem aqui um problema que Moore não tem. Moore não tem que lidar com coleções infinitas. Russell tem que lidar, isso é o feijão com arroz, o pão de cada dia da prática matemática. A solução que Russell encontra em 1903 nos Principles of Mathematics consiste em introduzir o que ele chama de conceitos denotativos. Expressões que basicamente são os nossos quantificadores, expressões como todo, cada, qualquer, algum e assim por diante, são expressões que, quando combinadas com o termo geral, todo homem, cada homem, algum homem, nos dão o que Russell chama um conceito denotativo. E ele define na seção, no capítulo 5, intitulado Denoting, dos Principles of Mathematics, ele define assim: um conceito é denotativo quando, se ele ocorre num juízo, o juízo não é sobre esse conceito, mas sobre uma entidade que está relacionada com o conceito logicamente. Então a ideia é que quando me dizem assim, todo homem é mortal, eu apreendo o conteúdo dessa proposição não pela via do contato que eu tenho com cada homem em particular, mas do contato que eu tenho com esse termo, essa entidade, que é o conceito denotativo, que é o conceito que subordina, ao qual estão subsumidos todos e cada um dos homens singulares. Deixem-me apanhar na estante os Principles of Mathematics para ler uma passagem para vocês. Vamos lá então, capítulo 5, Denoting, de The Principles of Mathematics. Lembrete, também esse livro de Russell está inteiro no nosso acervo bibliográfico no Dropbox. Define Russell: um conceito denota quando, se ele ocorre numa proposição, a proposição não é sobre o conceito, mas sobre um termo conectado de certa maneira com o conceito. Se eu digo encontrei um homem, a proposição não é sobre um homem. Isto, um homem, é um conceito que não anda pela rua, mas vive no limbo penumbroso dos livros de lógica. O que eu encontrei foi uma coisa, não um conceito. Um homem concreto, com um alfaiate e uma conta bancária, ou um bar e uma mulher bêbada. Um homem concreto que tem um alfaiate e uma conta bancária, ou tem um bar e tem uma mulher bêbada. Os conceitos denotativos explicam, assim como diz Russell, a capacidade do entendimento humano de lidar com o infinito. Como é que nós apreendemos coleções infinitas? Apreendendo conceitos denotativos. Bom, essa é a solução nos Principles of Mathematics. Agora, notem que essa solução cria um desconforto com o qual Moore, que não se ocupa do infinito, não se confronta. E o que acontece é que, ao introduzir conceitos denotativos, o Russell voltou a introduzir uma espécie de termo médio entre a mente e o mundo, como nas teorias idealistas. Nas teorias idealistas você não tem contato com os objetos da experiência, senão através de conceitos que subsumem esses objetos. E o Russell agora incorre nisso. Ao invés incapaz de preservar o realismo direto que emergia da teoria do juízo de Moore, Russell volta a introduzir entidades intermediárias entre a mente e o mundo como a via pela qual nós apreendemos certas coisas no mundo.
Então, os conceitos denotativos são uma espécie de passo atrás no programa do realismo direto que Moore tinha delineado em The Nature of Judgment. É algo com que Russell não pode ficar inteiramente satisfeito e por qual ele deve buscar uma alternativa. Nós vamos ver que ele encontra de fato essa alternativa e essa é a matéria de uma publicação de 1905, 2 anos depois desse livro, The Principles of Mathematics, que vai nos ocupar durante toda a próxima aula, e eu antecipo já o artigo de 1905 de Russell, de que nós vamos tratar na próxima aula, On the Noting, é o documento mais importante de toda a nossa bibliografia. Se vocês não forem ler mais nada do que nós temos lá no Dropbox esse semestre, leiam pelo menos On the Noting. Tá? Esse é o documento mais importante na história toda que está para ser contada. E nós vamos ver como ali o Russell se livra desse desconforto que é ter essas entidades intermediárias, dispensa os conceitos denotativos, mas preserva uma teoria da denotação que é poderosa o suficiente para tratar, entre outras coisas, do infinito matemático. Tá? Isso é o que ele logra realizar no artigo On the Noting. Esse é o tema da nossa próxima aula. A aula de hoje encerra-se por aqui, portanto, em reprise nós vimos o que significa para Frege, por que é tão importante para Frege ter algo como um princípio de compreensão incompleta, por que é que ele introduz no seu sistema a lei número 5, como por essa via o Frege estabelece as duas distinções fundamentais em todo o sistema de lógica, desde que ele introduziu a teoria da quantificação na Begriffsschrift, que são a distinção, a dissociação entre predicação e quantificação, e o reconhecimento da quantificação como predicação de ordem superior, e a distinção entre subsunção e subordinação, subordinação entre conceitos e subsunção de objetos a conceitos. Vimos como conceitos são essencialmente predicativos, só tem ocorrência como predicados de juízos possíveis, o que significa que só é possível falar sobre conceitos através de predicações de ordem superior. De modo geral, a lei geral que a que Frege chega é que para qualquer predicado de ordem n, é possível falar sobre esse predicado usando o predicado de ordem n mais 1. Predicados de coisa, que são predicados de primeira ordem, são predicados dos quais nós falamos usando esses predicados de segunda ordem, que são os nossos quantificadores. Todos, algum e assim por diante. Tá? Então, é possível falar sobre conceitos desde que preservada a natureza predicativa dos conceitos, o que o contra-exemplo de Kerr não preservava. Nós já vimos, se o conceito cavalo fosse um termo, uma expressão conceitual e não a designação de um objeto, a frase bucéfalo ou conceito cavalo estaria bem formada. Mas não está, não expressa predicação nenhuma. Por quê? Porque a expressão ou conceito cavalo não designa um conceito em que pese as aparências em um objeto que, de fato, Frege concebe como sendo a extensão conceitual. E a extensão conceitual, a extensão do conceito cavalo são os cavalos, e é claro que os cavalos não são um conceito. Portanto, a resposta de Frege é literalmente, em que pese o paradoxo da forma de expressão, verdadeira. Eu antecipo, nós vamos ver isso depois, como nessa solução que Frege dá ao paradoxo de Kerr está contida em embrião a distinção que Wittgenstein dirá constituir o problema mais central de toda a investigação filosófica. A distinção entre o que é possível dizer, expressar numa linguagem, e aquilo que a linguagem manifesta, dá a ver, exibe, mas que não pode ser dito na própria linguagem. Veremos isso adiante quando a gente estudar Wittgenstein. Por ora temos a crítica de Moore à teoria idealista do juízo, a adesão da parte de Russell a essa crítica, e o surgimento de um projeto analítico de natureza realista, afirmando categoricamente a separação entre verdade e falsidade, que são objetivamente o caso no mundo, independentemente de como nós julgamos, e condições do juízo. Do fato de que eu julgo que algo é verdadeiro, do fato de que eu estou compelido a julgar que é verdadeiro, eu não posso pensar que seja falso,
nada se segue quanto ao valor de verdade do conteúdo objeto do juízo. Isso dá lugar a um projeto analítico, que é a decomposição de juízos e conceitos nos seus constituintes mais elementares, e a ilustração desse projeto analítico é o que nos interessou nos dois grandes livros de 1903 de Russell e de Moore, respectivamente, The Principles of Mathematics e Principia Ethica. Então, para a próxima aula, as vicissitudes da teoria da denotação e a solução que o Russell encontra em 1905 e que toma forma em On Denoting. Tá? Eu gostaria de exortá-los a ler On Denoting até lá. Tá bom? E é isso por hora. Tenham um bom fim de semana e voltamos a nos conversar até a próxima terça-feira.